Depois de passar pela aventura em busca das esferas do dragão, Goku se separa de seus novos amigos que fez durante a jornada, na qual ele ajuda a Bulma a reunir as 7 esferas mágicas que invocam o deus dragão Shenlong, que concede um desejo à pessoa que o chamou. Na primeira saga de Dragon Ball, o anime demonstra a sua inclinação à comédia, que é uma das suas maiores características. Contudo, a história também mostra momentos de ação, com Goku sendo apresentado como alguém habilidoso em combate, uma vez em que ele é forte, ágil e resolve grande parte dos problemas enfrentados por ele com socos, chutes e até mesmo com o famoso Kamehameha, que ele aprende só de olhar o Mestre Kami realizar a técnica. Como as cenas de ação do desenho são muito maneiras, o arco que segue a corrida para reunir as esferas, o do torneio de artes marciais, dá uma atenção especial para elas. Eu me chamo Domingos e sejam bem-vindos ao Hora de Ver TV sobre essa saga. Nessa nova aventura que se inicia com Goku indo atrás do Mestre Kami a fim de treinar artes marciais para ficar mais forte, nós somos apresentados a mais alguns novos personagens que serão cruciais para o desenrolar da trama, enquanto o Bulma, o Long e Pual dessa vez têm um papel menor nessa parte da história. Eles não são totalmente esquecidos ou inutilizados, porém agora eles possuem um papel mais passivo e quando se iniciam os episódios em que o torneio de artes marciais acontece, eles ficam na plateia do estádio, tornando-se quase tão espectadores quanto nós que estamos assistindo ao anime. Um desses novos personagens que aparecem para compor o elenco é o Kuririn, um menino com mais ou menos a mesma idade do Goku, que chega à ilha em que o Mestre Kami mora com o mesmo objetivo do protagonista de ser treinado pelo ancião. Kuririn chega e já consegue ser um dos personagens mais emblemáticos de Dragon Ball. O rapaz com aparência e vestimentas similares às de um monge Shaolin é um carinha bem sacana que num primeiro momento tenta tirar proveito da ingenuidade do Goku, mas que depois reconhece nele um colega de treino digno e por quem ele começa a nutrir uma simpatia e uma amizade. O jeito do Kuririn de ser uma criança obstinada e até mesmo meio arrogante pode ser devido ao fato de que ele sofria bullying dos seus colegas do Templo Orin, local em que ele treinava antes de buscar os ensinamentos do Mestre Kami. Na sua tentativa de querer aprimorar suas habilidades, aprender novas técnicas ao mesmo tempo em que tenta enganar os outros, nesta saga do torneio de artes marciais, Kuririn protagoniza vários dos momentos mais engraçados deste arco de Dragon Ball. Pra começo de conversa, ele já chega no anime quebrando alguns dos estereótipos aplicados a monges budistas, de que eles são pacíficos, honestos e disciplinados, e que apesar daqueles que seguem doutrinas budistas serem conhecidos por essas características, eles têm nuances e comportamentos diversos como qualquer um. O Kuririn mesmo, pra tentar convencer o Mestre Kami a treiná-lo, dá uma daquelas revistas bem safadinhas pro velho, e quando já estão no meio do treinamento, ele vive tentando sabotar e enganar o Goku, assim como ele também tenta trapacear nos treinos para igualmente ludibriar o seu mestre. Como é no episódio no qual o treino dado para os dois rapazes é um em que consiste em achar uma pedra marcada que foi jogada no meio de uma densa floresta pelo Mestre Kami. O carequinha tenta falsificar o objeto que procura e faz uma marca igual numa pedra qualquer e entrega pro Mestre Kami antes do mestre analisar a pedra em silêncio e simplesmente tacá-la na cabeça do Kuririn. Por falar no treinamento dos rapazes para o torneio de artes marciais, o que o Mestre Kami pede para o que os dois façam é esse tipo de coisa que não tem tanta cara de técnicas de combate. Além do mestre pedir para que achem uma pedra marcada no meio de uma floresta, ele também faz com que os dois estudem matemática, ajudem em algumas plantações e entreguem leite nas casas das pessoas, e mesmo sendo muito experiente em lutas, não fica difícil considerá-lo como um charlatão. Ele até pode ser muito bom em combate e saber um monte de técnicas, porém para ensinar que é bom mesmo, ele tem certas limitações. O que não tira o mérito daquilo que ele ensina aos garotos, porque mesmo que o treinamento possa ser reduzido a trabalho doméstico, ele tenta passar algumas lições para os seus pupilos, como na célebre cena dele falando para os meninos comerem bem, descansarem bem e treinarem direito. Por falar em trabalho doméstico, uma das condições para que Goku e Kuririn fossem treinados foi para que eles trouxessem uma mulher bonita para o Mestre Kami, e a que eles levam para a ilha depois de algumas tentativas falhas é a Lante, uma menina de cabelos azuis que, quando espirra, se transforma numa ladra loira neurótica de pavio curto e que não hesita em atirar nas pessoas que a irritam. Infelizmente, ela não tem tanto destaque assim e serve mais para catapultar as piadas picantes que acontecem por conta do Mestre Kami, o que é um pouco triste porque o Akira Toriyama, antes de trabalhar com Dragon Ball, escrevia mangás que continham protagonistas femininas com personalidades cativantes. Até mesmo a Bulma é alguém com quem é fácil ter simpatia pela personalidade, e a entrada da
falante mostra uma queda na qualidade no que se refere à parte feminina do anime. É engraçado quando ela espirra e vira a atiradora maluca, mas só nas primeiras vezes. A piada, quando se repete, só fica cansativa mesmo. Essa dualidade nela atrapalha e a deixa superficial, porque ou ela é extremamente bondosa quando está de cabelo azul, ou completamente irresponsável e violenta ao se transformar na ladra loira. Se você está gostando deste vídeo, eu peço para que você dê aquele seu Kamehameha no like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do canal, porque desse jeito você não fica por fora de nada do que a gente vai postar aqui e isso nos ajuda muito. Meu muito obrigado a quem vai nos ajudar e ficar aqui com a gente. Agora o torneio de artes marciais para o qual Goku e Kuririn treinaram começou com as suas eliminatórias, e com elas nós temos a adição de mais personagens à trama, alguns com mais destaque que outros, porém ainda marcantes o suficiente para queremos saber mais deles e ver suas lutas. Primeiro nós assistimos às eliminatórias que apresentam alguns daqueles que sabemos que irão ganhar uma vaga para o torneio de verdade e outros que não têm importância para esse arco, como é o caso dos colegas de turma do Kuririn do templo do qual ele veio. Eles zoam e subestimam o Kuririn porque ele foi embora do templo chorando. Nas eliminatórias, calha do Kuririn enfrentar um de seus ex-colegas e motivado pelo Goku, que nessa saga demonstra se importar bastante com o Kuririn, o pequeno monge treinado pelo Mestre Kami derrota com facilidade um daqueles que estavam perturbando a paz do menino. Goku, Yamcha e Kuririn, os personagens com os quais a gente se acostuma nas duas primeiras sagas de Dragon Ball, ganham uma vaga no torneio, que agora contempla as quartas de finais. Elas possuem algumas lutas com as quais nós entendemos mais sobre as motivações de alguns participantes e também percebemos como o anime é muito inspirado ao fazer até mesmo personagens que aparecerão por pouco tempo terem visuais muito maneiros e diferentes uns dos outros, não só na aparência, mas na personalidade e estilo de luta também. Nos são apresentadas pessoas gordas, magras, idosas e até mesmo um dinossauro no torneio. A criatividade demonstrada desde o primeiro arco do desenho se mantém intacta na saga em que o principal foco dela são as lutas. Mas isso não exclui o lado cômico inerente a Dragon Ball, pois ele está presente em todo o arco do torneio, fazendo um balanceamento satisfatório entre as piadas e as cenas de ação mais sérias. Na primeira luta do Kuririn contra o Bacterian, o oponente do Kuririn é um cara que baseia suas técnicas no quão anti-higiênico ele é. E isso tira umas boas cenas de humor até o Kuririn derrotá-lo, o atacando de uma maneira tão nojenta quanto o seu adversário. Depois temos o Mestre Kami disfarçado como um lutador chamado Jack Chun contra o Yamcha. Vemos a luta do Namo, competidor com o visual de um monge budista indiano, contra a Lan Fang, uma lutadora que usa a sensualidade para distrair seu oponente. Vamos para Goku vs Giran, depois para as semifinais com Kuririn contra Jack Chun, Namo vs Goku e chegamos na luta final do Goku contra o Jack Chun. Na luta final de Goku contra seu mestre disfarçado durante um ataque do Jack, Goku olha para a lua cheia e, como aconteceu no primeiro arco de episódios do desenho, o menino com rabo de macaco se transforma em um macaco gigante no meio da arena e faz o público fugir apavorado. Jack Chun, ao ver a situação, entende que é necessário destruir a lua para ver se consegue fazer Goku voltar ao normal e, assim que isso se resolve, a luta entre os dois continua. O Goku volta à batalha contra Jack Chun usando o kimono do Kuririn, já que o dele mesmo foi destruído quando ele se transformou em macaco gigante, sendo essa mais uma demonstração de como esses dois personagens solidificam a amizade nesse torneio. Se lá no comecinho da saga o Kuririn tentava passar a perna no Goku pelas habilidades, garra e comprometimento dele com as artes marciais e em sempre estar se aprimorando, o sentimento que o Kuririn passa a ter em relação ao Goku é o de admiração. Os dois viram amigos de verdade e passam a ter uma rivalidade mais saudável, que os permitem competir ao mesmo tempo em que um quer ver o outro ficando cada vez mais forte e ganhando as batalhas do torneio. Se você quiser e puder, você pode fazer parte da nossa campanha no Catarse, porque a nossa maior meta aqui no canal é que a gente poste vídeo todos os domingos ao meio-dia sem falta. E para isso nós precisamos de um certo financiamento. Mas caso você não possa ou não consiga nos apoiar pelo Catarse, nós temos um QR Code passando aí na sua tela agora mesmo, juntamente com a chave Pix, para você poder doar da maneira que você achar melhor. Meu muito obrigado a quem vai fazer parte dessa colaboração. Este arco de episódios se destaca por apresentar de maneira mais detalhada as lutas do Goku, em que ele se utiliza mais de ataques diretos corpo a corpo. Desde o começo do anime, a gente se acostuma a vê-lo lutar, no entanto com muito mais liberdade, indo para onde ele quer ir, utilizando-se de truques, enfrentando mais de um adversário por vez, fazendo estratégias com o ambiente em que ele está, usando a nuvem voadora e o seu bastão mágico. Antes de começar a luta no torneio,
torneio, ele realizava ações que em um campeonato de artes marciais não são permitidas, e isso traz uma dinâmica interessante em que o vemos ter limitações, bem como os outros personagens também têm, e isso nos entrega uma sensação de balanceamento entre os competidores. Até tem uma exceção quando ele luta contra o Giran, que ocorre no momento em que ele usa a nuvem voadora para voltar à arena depois de ser arremessado para fora dela pelo dinossauro. Os organizadores do evento aceitaram esse único uso da nuvem voadora porque o Giran consegue voar e fica impossível de ele ser desclassificado por encostar no chão fora da arena. Falando no Giran, ele é um dos personagens mais interessantes que fazem sua estreia nesta saga do anime. De início, ele é retratado como um monstro que até mesmo quase chega a matar um dos mestres do Kuririn fora da arena, mas depois ele se revela como um trapaceiro estressadinho e arregão. Outro que se destaca nessa leva de personagens que aparecem pela primeira vez na saga do torneio é o Namo, que entrou para a competição a fim de fornecer água potável para a vila de onde veio utilizando o prêmio em dinheiro do torneio. Na luta final, quem acaba ganhando é o Mestre Kami disfarçado. O mestre se disfarça de Jack Chun para entrar no torneio, pois, segundo o próprio, após perceber que seus alunos ficaram extremamente fortes, ele queria ensinar uma lição de humildade aos dois, já que caso um deles vencesse, o Goku ou o Kuririn poderia ficar arrogante por vencer o primeiro torneio de artes marciais que se inscreveu e acabar subestimando quem é mais forte que ele. O final do arco se amarra com toda a turma principal indo jantar e com o Goku, é claro, fazendo o Mestre Kami gastar todo o seu dinheiro do prêmio com comida. A saga do torneio de artes marciais é dinâmica, tem ótimos combates com composições de quadro e cenas incríveis, e o humor continua afiadíssimo. Nela percebemos que incrementar mais um pouco de ação no anime foi uma excelente escolha. Se você gostou deste vídeo, nós temos mais dois sendo recomendados aí na sua tela agora mesmo para você escolher, clicar e assistir. Meu muito obrigado por ter me acompanhado até o final.